Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas de ciências? Bom, nas nossas aulas de ciências a gente está falando sobre força, né? A gente estudou sobre força, o que é força, os tipos de força. A gente estudou também sobre as leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. E na aula de hoje a gente vai falar sobre máquinas simples, tá? A gente fala máquina simples, a gente acha que é uma máquina, mas são utensílios básicos que nos ajudam no cotidiano. Vocês vão ver no decorrer dessa aula. Vamos lá? Bom, as máquinas simples, elas são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas simples do dia a dia. Como, por exemplo, temos tesouras, os abridor de garrafas, saca-rolhas, cortadores de unha, entre outros, que são utensílios domésticos, tá? Que facilitam a vida diária, diminuindo a força que devemos aplicar para realizar tarefas comuns. Vamos começar pela roda e eixo. Roda. Todo mundo conhece, sabe que é uma roda, né? Então vamos lá. Nós temos certeza de que não temos a certeza nem de quando e nem onde surgiu a roda. Mas a gente sabe que na nossa vida seria muito diferente sem ela. Pense no deslocamento, né, durante a história das carroças, das bicicletas, dos trens, dos carros. Se não existisse a roda, como que seria? Seria complicado, né? Porque eles seriam muito mais difíceis, não é? Porque a facilidade de deslocamento possibilitada pelas rodas que proporcionou maior intercâmbio de ideias, de pessoas, de mercadorias e de etc. A roda foi uma das máquinas simples mais empregadas durante o Renascimento. Além dela, existem muitas outras, como a alavanca, o plano inclinado, a rosca e a polia. A gente vai estudar cada um deles, tá? Vamos começar pela alavanca. A alavanca está diretamente ligada ao conceito do equilíbrio, em especial a de rotação, ou seja, de girar. Graças aos estudos realizados em torno desse tema, diversas ferramentas puderam ser inventadas. Além disso, esses desenvolvimentos permitiram também uma compreensão do corpo humano, o qual utiliza os músculos como os transmissores de força e as articulações como pontos fixos da alavanca. Em diversas situações cotidianas, vemos o uso das alavancas como forma de auxílio no desenvolvimento de trabalhos. Uma que mais podemos ver é a utilização das alavancas pelos borracheiros. Eles utilizam as alavancas para desenroscar os parafusos das rodas de caminhões, para mover objetos grandes, né? E outras coisas. Agora, os exemplos mais cotidianos que a gente tem é o amassador diário de batata, que eu imagino que todo mundo tem em casa, né? Um amassador de batatas, um espremedor de limão, que são instrumentos similares. Amassar batata, se a gente for amassar diretamente, exige muita força, ou certa força, né? Que temos que colocar força. Com auxílio de um amassador, o nosso esforço é bem menor. Por quê? Pois fazemos força longe do eixo da alavanca. Ou seja, a gente coloca aqui a batata aqui dentro e a gente vai fazer uma força. A força que a gente vai aplicar é aqui. No caso, o eixo está bem aqui. Por isso que a facilidade de amassar batata. Você aplica uma força. Você tem que aplicar uma força. A hora que você coloca, você tem que colocar uma força para poder amassar a batata. Mas se você amassar manualmente, a força seria bem maior. Então, ou seja, isso aqui é uma máquina simples, que veio para facilitar o nosso cotidiano, tá? Então, as batatas, elas posicionadas mais próximas do eixo, vocês podem ver que elas vão ser posicionadas aqui, está mais próxima do eixo. Elas são esmagadas com uma força bem maior do que aquela feita por nossas mãos, não é verdade? E o plano inclinado? O exemplo de plano inclinado são as rampas, tá? Que são as rampas, que a força necessária para elevar um objeto pesado, ela é bem menor do que a necessária
para elevar um objeto pesado. Ela é bem menor do que... A força que você vai empregar na rampa, ela é bem menor que se você fosse erguer o objeto diretamente, tá? Em outras palavras, podemos pensar que a inclinação da rampa é um fator multiplicativo da força. Assim, a força necessária para subir uma rampa, por exemplo, com uma inclinação pequena, pode ser muito menor do que o peso daquele que está se movimentando. Ou seja, na rampa, a força que você aplica é muito menor que a força do corpo, que está em movimento, tá? Se juntarmos dois planos inclinados, temos um formato chamado de cunha. Quem de vocês conhece cunha de colocar em ferramenta? Machado, enxada, enxadão, que é aquela madeira lavradinha que coloca para segurar a ferramenta, tá? Então, aí no caso é a cunha, é o formato, por exemplo, das facas e dos machados. Com eles, é possível mudar a direção de atuação da força, fazendo ela apontar para os dois lados, ou seja, aumenta a força resultante, que é exercida sobre a cunha, e dividindo ou cortando um objeto com maior facilidade. Ou seja, a força que você vai colocar no machado, por exemplo, para rachar uma lenha, quando você coloca a cunha, a hora que você bate o machado, não tem como o machado sair do cabo. Por quê? Porque a cunha está ali para segurar. Então, a força resultante é muito maior. Com ele preso, a hora que você desce, que você bate, a força é muito maior. Por isso, a facilidade de rachar a lenha, tá? Rosca. A rosca é uma série de filetes em torno de um eixo, como um parafuso. Na realidade, ela nada mais é do que um plano inclinado que foi envolvido em um eixo, que serve para definir o encaixamento perfeito dos materiais através do movimento helicoidal, ou seja, do movimento de rodar. Imagine um parafuso, tá? Daqueles de ponta. Você coloca ele, coloca a chave e vai torcê-lo até ele entrar, tá? Então, o plano inclinado, ele é envolvido no eixo que possibilita o parafuso dele mover, que no caso é o movimento que eu falei para vocês. Então, de acordo com o que você for girando, ele vai entrando, tá? A polia. A polia são máquinas simples utilizadas basicamente para elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças com cordas ou fios. São largamente utilizadas na construção civil para levantar materiais entre níveis diferentes. Ou seja, tem uma rodanha, ela é redondinha, onde passa a corda. Aí você puxa. O povo mais antigamente, quando existia cisterna, que as pessoas iam retirar água, eles colocavam uma polia, tá? Lá em cima, assim, tinha a cisterna, aí em cima eles colocavam um pau, tá? Uma madeira, e colocavam essa polia lá em cima e passavam a corda com o balde amarrado. Aí eles desciam esse balde lá no fundo da cisterna, enchiam quando estavam cheios, eles iam puxando a corda, tá? Que passava nessa polia, tipo uma carretilha. Iam puxando, puxando até subir o balde com a água até em cima. Depois, da mesma forma, a hora que esvaziava o balde, descia o balde de novo com a corda dentro da cisterna, enchia de água, subia novamente, tá? Dependendo da forma em que são associadas, as polias podem diminuir o esforço humano necessário para levar objetos muito pesados, ou seja, veio para facilitar, na verdade, né? Porque não é fácil. Então, assim, na verdade, as máquinas simples, igual eu falei no início, elas vieram para facilitar. Vocês já imaginaram tirar a água lá da cisterna, igual eu falei o exemplo agora? Você só colocar, descer a corda lá com o balde e depois você tem que puxar para cima o peso. Você vai ter que fazer uma força muito maior. E já com a polia, não, é só puxar, mas você vai puxar de forma mais fácil. Você vai usar menos força, tá?